Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 23 de maio. Esta é a TV Senado, eu sou o Thiago Tibúrcio e você assiste agora ao Senado em Dia. Ex-diretor internacional da Petrobras depõe na CPI do Senado que investiga a estatal. E CPI da Petrobras no Congresso completa a lista de deputados indicados. Já tem um ano a lei que garante tratamento do câncer pelo SUS em até 60 dias. E a Argentina agradece o Brasil pelo apoio na disputa com o Reino Unido pelas Ilhas Malvinas. No segundo depoimento da CPI da Petrobras, os senadores da base governista ouviram Nestor Cerveró, diretor da área internacional da empresa, entre 2003 e 2008. Nestor Cerveró foi responsável pelo estudo que embasou a decisão do Conselho da Petrobras de comprar a refinaria americana de Pasadena. Diante de poucos parlamentares, ele afirmou que o negócio fazia sentido no cenário de 2005. A Petrobras investia na aquisição de companhias no exterior para processar o petróleo pesado produzido na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Não havia, na época, outras refinarias com capacidade de refino e demais características da de Pasadena que pudessem ser adquiridas em condições mais vantajosas. Do ponto de vista de uma série de vantagens que Pasadena apresentava, é o que nos leva a decidir. Aí eu posso citar a questão da localização, a questão da capacidade adequada para o nosso objetivo, a questão da possibilidade de ampliação dessa refinaria. O ex-diretor da área internacional da Petrobras explicou que o impasse com a Astra, empresa belga sócia no negócio, surgiu porque a petrolífera brasileira queria duplicar a capacidade de Pasadena, o que levou ao processo de arbitragem internacional. Segundo Cerveró, a cláusula que obrigava a Petrobras a comprar a parte da Astra é normal em contratos desse porte. E a cláusula Marlim, que assegurava a rentabilidade mínima de 6,9% por ano à Astra, mesmo se a refinaria desse prejuízo, nunca foi utilizada. Ele afirmou ainda que não era praxe levar minúcias do contrato às reuniões do Conselho. A gente não coloca no Conselho, no resumo executivo, detalhes contratuais, porque senão deixaria de ser um resumo, passaria a ser o próprio contrato, né? Os próprios anexos, tudo isso. Então, não foram colocados porque não teriam, ou não tem, melhor dizendo, não tem interferência nos critérios, na informação necessária para a aprovação do Conselho. Mais um dia de CPI cumprida, né? Mais um dia de responsabilidade pública assumida quando o Congresso Nacional, o Senado Federal, instalou a CPI. Estamos aqui cumprindo com o nosso dever, não vamos fazer nenhum julgamento daqueles que constituíram a CPI e não estão participando dela. Mas nós estamos aqui para cumprir com as nossas obrigações. O ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, lembrou que a presidente Dilma Rousseff presidiu o Conselho de Administração da estatal na época do negócio. Mas, segundo Cerveró, a decisão foi coletiva e unânime, tomada em conjunto entre o Conselho e a diretoria executiva. Na terça-feira, a CPI da Petrobras no Senado houve a presidente da empresa, Graça Foster. Outra CPI da Petrobras, a mista, completou ontem a lista de deputados indicados. O PT, o único partido da Câmara que faltava, informou os nomes que vão preencher as 2 vagas da legenda. A comissão mista para investigar a Petrobras terá 16 deputados. 2 deles são do PT, Cibá Machado e Marco Maia, que deve ser o relator da CPMI. No Senado, os partidos fizeram apenas 6 indicações. Faltam os parlamentares dos blocos de apoio ao governo e da maioria. Agora é função do presidente do Congresso, Renan Calheiros, completar a lista de indicações. Mas os líderes da base aliada devem fazer sugestões de nomes até a próxima terça-feira, antes da sessão do Congresso. A instalação da CPMI da Petrobras está prevista para quarta-feira e a presidência da comissão vai ficar com um senador do PMDB. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária faz hoje à tarde, em Ji-Paraná, Rondônia, audiência pública para avaliar as metas e resultados das políticas de crédito rural e do Programa de Regularização Fundiária na Amazônia Legal.
Entre os convidados estão representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do INCRA, do Banco do Brasil e do Banco da Amazônia. Ontem foi comemorado o primeiro ano da lei que garante ao paciente com câncer tratamento pelo SUS no prazo de até 60 dias após o diagnóstico. Uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais debateu o cumprimento da norma. Segundo a lei, após o primeiro diagnóstico, o paciente com câncer deverá iniciar no SUS o tratamento de quimioterapia, radioterapia ou mesmo cirúrgico no prazo de até 60 dias. Mas um ano depois da entrada em vigor, a lei ainda não conseguiu resolver uma questão fundamental: o acesso do paciente ao diagnóstico médico. Esse é o primeiro passo, a primeira luta que o paciente tem no Sistema Único de Saúde. Nosso sistema é um sistema, eu acho que ele é de referência para o mundo inteiro, mas não funciona como tal. 2020 é o ano que, pela previsão do Ministério da Saúde, a gente vai ter regularizado a fila da radioterapia. E quem dera a gente estivesse falando de uma fila em que as pessoas demoram 113 dias para começar o tratamento radioterápico. A gente não está falando só disso. A gente está falando, na verdade, de um dado catastrófico, de que 90 mil pessoas estão sem acesso à radioterapia. O Tribunal de Contas da União e o Ministério Público também estão acompanhando a lei dos 60 dias. O tribunal vai continuar monitorando a maturação do sistema, né? Anualmente a gente vai dar notícia para o Congresso da situação relativa à questão da política oncológica. Transparência e menos burocracia foram cobradas pela Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. Como todo esse atraso e o paciente perdendo tempo de vida? O controle social hoje não está conseguindo exercer, senadora. Nós estamos com dificuldade de números, dificuldade de transparência, de informação. Se a gente pegar a data do diagnóstico no prontuário, que é o momento que o profissional médico fala para o paciente que ele tem câncer, porque esse é o conceito de diagnóstico que o CRM dá, a gente teria hoje, não estou falando do total do país, eu estou falando das amostras que estão no Siscam, 1.093 casos de câncer, que é o que a gente tem no Siscam hoje. 89% deles, o início do tratamento é antes dos 60 dias. O efetivo funcionamento das novas leis para os pacientes com câncer depende, em grande parte, da gestão. Por isso, acordamos que o Ministério da Saúde fará ajustes, senador Rubem Figueiró, ajustes na portaria que regulamentou a lei dos 60 dias. A presidente Dilma Rousseff sancionou esta semana a lei que define a ordem de apresentação dos candidatos na urna eletrônica. Nas eleições de outubro, o eleitor vai votar primeiro no candidato a deputado federal. Em seguida, deputado estadual ou distrital, senador, governador e, por último, registra o voto para presidente da República. Autoridades argentinas vieram ao Senado agradecer o apoio que o governo brasileiro tem dado ao país vizinho na disputa com o Reino Unido pelas Ilhas Malvinas. As Ilhas Malvinas estão situadas no Atlântico Sul, a cerca de 500 quilômetros do litoral argentino. A região é alvo de disputa entre a Argentina e o Reino Unido, onde é conhecida como Falklands. O arquipélago foi domínio da Argentina até 1833, quando foi ocupado pelos britânicos, que até hoje administram as ilhas. No ano passado, o Reino Unido promoveu um referendo e os moradores afirmaram que desejam continuar sob o domínio atual. Os argentinos não reconhecem a medida e argumentam que o interesse britânico na região vai além das riquezas naturais. A razão principal é uma razão militar. A maior base militar do Atlântico Sul está nas Malvinas. Malvinas tem 2.500 habitantes e tem um soldado para 2 habitantes. É uma base militar poderosa, que não é defensiva. É uma base que ameaça, como já disse no Mercosul, ameaça toda a região. O Brasil apoia a soberania argentina nas Ilhas Malvinas e hoje impede, por exemplo, a presença de navios com a bandeira das ilhas nos portos do país. No Senado, a delegação argentina agradeceu a solidariedade do governo brasileiro e disse que vai insistir no diálogo com o Reino Unido para retomar o arquipélago.
Segundo o embaixador Daniel Filmos, as negociações estão paradas desde as guerras das Malvinas em 1982. Mas o diálogo é o caminho apontado pelas Nações Unidas para resolver a questão. No caso das Malvinas, as Nações Unidas não disseram autodeterminação dos povos, disseram negociação bilateral entre as duas nações, porque o povo das Malvinas, que vive nas Malvinas, não são os colonizados, são os que vieram com a potência colonizadora e desalojaram os que viviam ali, que eram argentinos. Pesquisas internas na Inglaterra viabilizaram a manifestação da população inglesa na Inglaterra favorável à independência das Malvinas. Agora, é evidente que os interesses econômicos são muito grandes e se a pesquisa for feita na Ilha Malvina, ela estará sendo feita com os ocupadores da ilha e o resultado será diverso. O que queremos nesta ocasião é propor compartilhar uma agenda que pode unir os congressos da Argentina e do Brasil e outros congressos nacionais e parlamentos regionais em uma ação comum que permita, por um lado, difundir a causa das Malvinas e, por outro lado, criar condições que possam ser favoráveis para o estabelecimento do diálogo entre Argentina e Reino Unido. Para o estabelecimento do diálogo entre a Argentina e o Reino Unido. Vocês podem contar conosco aqui, e eu diria, não posso falar em nome dos senadores todos, mas de uma grande parte, especialmente o senador Requião, que sempre tem tido uma posição muito clara de defesa do espírito latino-americano. O parlamento do Mercosul deve discutir a questão das Malvinas em Ushuaia, cidade do sul da Argentina, que fica próxima às ilhas. A sugestão foi do senador Cristóvão Buarque. Parlamentares argentinos e brasileiros que participaram da reunião concordaram com a proposta. E ficamos por aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.